Eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e muito provavelmente você já ouviu falar aí sobre o relacionamento e morte de Sid Vicious, né, o ex-baixista da banda Sex Pistols, e de sua namorada Nancy Spungen, com ele sendo acusado da morte dela, sendo preso por isso, mas morrendo também meses depois, com ambos sendo muito jovens. Mas você sabe como isso aconteceu? E de que existem teorias e suspeitas de que na verdade a Nancy teria sido assassinada por outra pessoa. E ainda que a mãe e alguns amigos do próprio Sid Vicious defendem de que na verdade eles teriam feito um pacto de morte e assim teriam morrido por querer. Caso não conheça a história ou queira saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, Sid Vicious ficou conhecido no ano de 1977, com 20 anos de idade, por ter se tornado aí nesse ano o baixista da banda punk inglesa Sex Pistols, substituindo Glenn Matchlock, que tinha deixado a banda por conta de brigas aí que ele tinha com o vocalista Johnny Rotten. Mas com Sid Vicious, apesar de não ter sido aí o baixista original da banda, meio que se tornando ali um dos rostos do grupo, justamente por conta do seu comportamento, que refletia muito ali da atitude punk que estava ficando em alta entre os jovens lá na época. E já nesse momento ele fazia ali um uso exagerado de drogas, principalmente a heroína. Coisa que fez inclusive com que durante ali a gravação do único disco que a banda teve em toda a carreira deles, o Nevermind the Bollocks Here da Sex Pistols, ele estivesse internado em um hospital por conta da hepatite causada pelo uso de drogas. Com seu baixo ali então aparecendo somente algumas partes da gravação da música Boys. E apesar da banda ter durado muito pouco e de ter acabado ali apenas alguns meses depois da entrada dele, né, no começo de 78, foi enquanto ele ainda estava nela que ele conheceu aquela que viria a ser a sua namorada e empresária Nancy Spungen, que mesmo tendo apenas 19 anos de idade, tinha uma história de vida bastante complicada e que também usava muita droga, com ele se conhecendo justamente porque ela vendia essas substâncias. Pra falar a verdade, as questões que envolviam a Nancy eram um pouco mais que somente drogas, tá? Ela desde seu nascimento tinha também problemas de saúde, uma vez ali que ela nasceu com cianose, que foi causado por ela ter quase morrido por asfixia porque o cordão umbilical estava preso em seu pescoço. Com essa condição aí então acompanhando ali por toda a sua vida, coisa que causava dores, tosses, enfim, algumas outras coisas também. Mas não só, tá? Já que quando ela ainda era criança, ela tinha acessos de raiva e crises de choro, coisa que fez com que ela até mesmo fosse expulsa da escola com apenas 11 anos de idade, mesmo com ela tomando remédios bem fortes para essas coisas desde que ela era bebezinha. E com apenas 15 anos de idade, ela foi internada em um hospital psiquiátrico onde foi diagnosticada com esquizofrenia. Quando ela tinha 17 anos, ela foi expulsa da faculdade por estar portando maconha e também por ter carga roubada em seu quarto. E assim ela decidiu fugir de casa e ir para Nova York, lugar onde estava rolando uma epidemia de heroína. Ela era dos Estados Unidos, tá? Mas foi certa vez quando ela foi até a Inglaterra atrás da banda The Heartbreakers que ela conheceu Sid Vicious. A Nancy ali, ela se acostumava a se aproximar de músicos famosos justamente por ter sempre drogas ali para oferecer. E assim, também por ser muito bonita, ela acabou se envolvendo com alguns deles. Como por exemplo, membros do Aerosmith, Ramones, The New York Dolls e uma série de outros, tá? Além, é claro, do Sid Vicious, né, por quem ela se apaixonou e engatou um namoro ali a partir de 1977. E foi logo no começo de 1978, logo após o fim da banda Sex Pistols e no início da carreira solo do Sid Vicious, que era agenciada pela Nancy, que eles foram morar juntos no quarto 100 do Chelsea Hotel lá em Nova York, com eles passando a usar cada vez mais drogas e assim ficando também cada vez mais dependentes. E eles ficavam mesmo a maior parte do tempo dos dias deles usando drogas como barbitúricos, morfina e heroína. O que fazia com que eles brigassem muito, tá? Episódios de brigas entre eles não era nem um pouquinho incomum. E em diversas aparições públicas, tá? Ambos apareciam machucados, às vezes com queimaduras de cigarro que um fazia no outro e uma série de outras coisas. Eles costumavam se bater mesmo, se machucar. Com o companheiro de banda do Sid Vicious, o Johnny Rotten, atribuindo a Nancy, tá? O fato dele estar se afundando cada vez mais nas drogas, a ponto dele não estar mais conseguindo se apresentar direito ao vivo, né? No momento em que a banda ali ainda existia. E disse ainda que o Sex Pistols, né, fez de tudo ali para que o Sid Vicious se livrasse da Nancy, uma vez que ela estaria o matando. Mas no final, pelo menos a princípio, quem morreu mesmo
foi a Nancy. Já que foi em outubro de 1978, quando ela tinha apenas 20 anos de idade, que ela foi encontrada morta com uma faca que pertencia ao Sid Vicious apunhalada em seu abdômen, caída ali sobre a pia do banheiro do hotel onde ela morava com ele, que foi preso, considerado como suspeito principal, confessou o crime e depois negou, mas morreu de overdose pouco tempo depois, aos 21 anos de idade, apenas alguns meses depois da morte de sua namorada. Com o caso, então, sendo encerrado pela polícia por isso, tá? Com eles meio que considerando o Sid Vicious como o verdadeiro assassino dela. Isso apesar de até hoje em dia muita gente acreditar de que na verdade quem matou a Nancy Spungen foi uma outra pessoa, ou até mesmo de que na real eles teriam feito um pacto de morte, e por isso ambos teriam morrido em um tempo muito próximo um do outro. Então vamos entender tudo isso. Mas pessoal, bem chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal porque toda semana a gente lança mais vídeos assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, e se por acaso aparecer aí pra você a opção de hypar que ajuda a divulgar o vídeo, beleza? Bom, foi na manhã do dia 12 de outubro de 1978 que a recepção do Chelsea Hotel recebeu uma ligação dizendo que haviam problemas no quarto 100. Mas antes de que alguém pudesse chegar até lá, eles receberam uma nova ligação. Dessa vez do próprio Sid Vicious dizendo que precisava de ajuda. Sim, a chamada foi feita para que ajudassem a Nancy, mas nesse momento ela já estava morta. A polícia, claro, foi chamada, né, e encontrou o Sid todo confuso ali no corredor. Nesse momento, a faca tinha sido tirada do corpo da Nancy, tinha sido limpa e estava do lado do corpo dela. E em depoimento, a princípio, pelo menos, o Sid Vicious admitiu ter sido ele quem matou ela, mas depois negou, ficando ali com o passar do tempo alternando entre negar e admitir o crime, dizendo que na verdade ele teria encontrado ela já daquela forma, deixando tudo então bastante inconclusivo. Na faca foram encontradas somente as digitais dela, mas no quarto de diversas pessoas. Porém, a admissão do crime lá em primeiro momento fez com que o Sid Vicious fosse considerado como o principal suspeito, e assim preso pela polícia para aguardar ali então a investigação e o seu julgamento. Enquanto ele estava na prisão, ele cortou os próprios pulsos com uma lâmpada quebrada a fim de tirar a própria vida mesmo, mas sobreviveu e pouco tempo depois pagou a sua fiança, sendo então solto, voltando a se hospedar no Chelsea Hotel, o mesmo lugar onde a sua namorada tinha morrido. Porém, pouco tempo depois, em dezembro de 78, ele foi até um bar onde ele iria se apresentar, mas lá ele se envolveu em uma briga com Todd Smith, que era o irmão da cantora Patti Smith. Isso porque o Sid Vicious ficou tentando flertar com a namorada do Todd, que ficava insistindo mesmo com a garota negando ele, com o Todd Smith então pedindo para que ele se afastasse, mas tendo uma resposta de Sid Vicious, que quebrou uma garrafa e cortou o rosto dele, a ponto de precisar de pontos e tudo mais. Mas com o Sid Vicious então sendo acusado de agressão e assim quebrando aí os termos de sua fiança, portanto sendo preso novamente e assim sendo submetido a passar por uma desintoxicação forçada. Mas logo no dia 1º de fevereiro de 1979, novamente ele pagou a fiança e foi solto, com a condição ali de que ele não poderia comparecer a bares enquanto seu julgamento tivesse acontecendo. Acontece que nesse mesmo dia ele fez uma festa ali para comemorar sua saída da prisão, onde ele voltou a usar uma grande quantidade de heroína, mesmo com ele estando ali há algum tempo sem estar usando droga nenhuma, por conta da desintoxicação forçada, coisa que fez ele falecer por conta de overdose de drogas apenas 4 meses depois da morte de sua namorada, portanto com apenas 21 anos de idade e antes de seu julgamento, com o caso então da morte de Nancy Spungen sendo encerrado nesse momento. Acontece que até hoje, mesmo com toda essa história, muita gente contesta ali de que o assassino da Nancy Spungen tenha sido o Sid Vicious. Muitos dos seus amigos, na verdade, nem consideram que ele seria capaz de fazer isso. E assim então existem duas teorias principais do que realmente teria acontecido. Uma delas, que é defendida por muita gente, inclusive pelo biógrafo Phil Strongman, que inclusive colocou essa hipótese em seu livro Pretty Vacant, A History of Punk, é de que na verdade ela teria sido assassinada por uma outra pessoa. Isso porque existem uma série de evidências, tá? E o próprio Sid Vicious chegou a falar isso em alguns depoimentos, de que na noite anterior à morte da Nancy ele teria usado bastante droga, a ponto de ter desmaiado, e alguns exames feitos nele ali depois que ela tinha sido morta, né, realmente indicavam isso. E que assim, portanto, né, quando ele acordou, que seria por volta ali das 10h30 da manhã, ele já teria encontrado ela morta no banheiro. Momento então que em desespero ali teria tirado a faca do corpo dela, limpado o objeto e deixado em cima da pia ao lado do corpo dela. Isso para logo depois então ligar pedindo ajuda lá na recepção do hotel. Assim, para essas pessoas, né, os suspeitos de terem matado
matado a Nancy seriam traficantes de droga que teriam estado no quarto do casal na noite ali em que ela morreu, né? Na manhã em que ela morreu. E que teriam, na verdade, tentado roubá-los, né? Eles sabiam ali que eles tinham dinheiro por conta de toda a fama ali do Sid Vicious com os Sex Pistols. E que nesse momento ele já teria desmaiado, então nem teria visto isso tudo acontecendo. Com a Nancy então reagindo a esse roubo e então sendo assassinada pelos traficantes. E uma das coisas que colabora com essa hipótese é que alguns objetos tinham sumido do quarto, tá? Então teriam sido roubados por eles. Com o Sid Vicious assumindo aí a autoria do crime lá inicialmente, né? Justamente para evitar maiores problemas com esses criminosos. Inclusive, um desses traficantes que teria matado ela, tá? Segundo essa teoria, seria o ator e comediante Rocket Redgler, que realmente costumava frequentar a casa deles e que nesse dia teria realmente ido até lá entregar drogas até eles. Mas o ator passou a vida inteira negando isso na imprensa e nunca chegou nem mesmo a ser considerado aí pela polícia de Nova York. Isso apesar dele supostamente, tá, ter confessado esse crime por algumas vezes em círculos de amigos. Há outras pessoas que dizem ainda que o assassino teria sido um outro traficante chamado Michael, mas que ninguém sabe exatamente quem é, tá? Outra teoria defendida inclusive pela mãe do Sid Vicious e por alguns amigos dele era de que na verdade o casal teria feito um pacto de morte, coisa que o Sid teria dito a alguns amigos, deixado em um bilhete ali para sua própria mãe e até mesmo dito ali em alguns depoimentos. Nessa teoria o que se supõe é que na verdade ambos teriam tirado a própria vida, tá? A Nancy realmente costumava dizer que ela não queria envelhecer e que não queria chegar até os 21 anos de idade. E de fato não chegou, né? Morreu com 20. Afinal, ela não queria se tornar feia e velha, com 21 anos, sei lá. E assim, ela mesma, que já tinha um histórico de automutilação em sua vida, teria sido a responsável pelo seu próprio esfaqueamento. E Sid deveria ter feito o mesmo, porém não teve coragem e assim não cumpriu o seu acordo com ela. E justamente por isso que ele teria então assumido a autoria do crime. Depois então a ser preso, ele cortou os pulsos para finalmente fazer isso, mas somente teria acontecido mesmo no dia em que ele fez a festa lá para comemorar sua saída da cadeia. Portanto, não tendo sido ali uma overdose acidental, mas sim ele teria tudo programado. Aqui vale dizer, tá, que a quantidade de drogas que ele usou nesse dia aí era uma quantidade que ele estava acostumado a usar antes da prisão, mas justamente por ele estar alguns meses sóbrio ali, sem estar usando nada, que acabou sendo fatal para ele, tá? E no final, esse é mais um daqueles casos que a gente nunca vai saber de verdade mesmo o que aconteceu, né? Até porque depois da morte do Sid Vicious, a polícia parou de investigar a morte da Nancy Spungen. E os depoimentos ali dele, né, acabaram sendo muito confusos e inconclusivos. Portanto, certeza mesmo a gente não tem como ter de nada, né? Mas apesar de muita gente romantizar a história deles, a verdade é que é só uma história muito triste mesmo. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa esse joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente, você conhecia aí a história desse casal e tudo que eles fizeram? E o que você acha que aconteceu de verdade? Você acha que ele matou ela, que outra pessoa matou ela, ou que os dois realmente fizeram esse pacto de morte? Aqui dos lados, tô deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!